Boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Mini Índice Brasil. Hoje eu começo uma série de vídeos aqui no canal, onde eu vou falar um pouquinho sobre a forma, na verdade eu vou ensinar vocês uma maneira de operar utilizando o volume, a leitura do volume. Mas primeiro a gente precisa saber se vale a pena realmente interpretar o volume, né, nas operações. Naquele momento que a gente está sentado ali diante do gráfico, se vale a pena fazer essa leitura do volume, se o volume tem algo para nos dizer e se tem o que ele está nos dizendo. Então hoje a gente começa essa série de vídeos onde a gente vai falar de algumas estratégias utilizando o volume, falando propriamente sobre ele, né? Se vale a pena interpretar, o que acontece, o que afinal é o volume, né? Quais são as diferentes formas que as plataformas nos proporcionam de ter um visual desse volume, né? Como que ele é representado na nossa tela. Então, vamos lá. Sem mais atrasos, vamos aí começar. Então a gente precisa primeiro entender, né, o que é o volume. Então quando a gente fala em bolsa de valores, volume, né, é preciso você entender que volume ele está relacionado, tá, ao fluxo das negociações. Então o fluxo fala muito sobre fluxo, mas o que é o fluxo? É exatamente o volume, tá? É a quantidade de contratos que está sendo negociado ali naquele momento no mercado, né? Então a gente tira duas características aí. Quando a gente tem um mercado com baixa liquidez, essa baixa liquidez do mercado ela é representada, né, por um baixo volume. E quando a gente tem momentos de alta liquidez, é a facilidade com que você tem de vender e comprar um ativo, o contrato de qualquer ativo. Então automaticamente, se eu tenho muita gente muito participante querendo comprar e vender, né, fica mais fácil fazer negócio ali, diferente de quando tem pouca gente, né? Então esse volume dessas compras e vendas, né, é o fluxo do mercado. Tá? Então, volume é basicamente o número de ativos que foram comprados e vendidos em determinado dia, né? Então, fica fácil de entender dessa maneira, tá? O que o volume ele demonstra para a gente? Ele demonstra o interesse do mercado, né? Então, a gente tem ali as faixas de preço, e é normal que a gente veja em determinado nível de preço um volume maior. E isso é por quê? Porque os players estão aceitando a negociar naquele nível de preço, né? Há um consenso comum ali dentro daquele nível de preço e há um interesse naquele nível de preço, tá? Então você precisa entender isso. E quando o volume cai, há uma diminuição do volume, seja qual nível de preço for, a gente interpreta como se não houvesse interesse dos players estar negociando naquele nível. Então a gente vai entender, eu tenho um livro que se chama Volume e o Combustível do Mercado. Então você vai entender que o volume é o combustível, é o que faz o mercado andar ou não. Sem esse combustível, sem o volume, o mercado não anda. Não há negociação, né? E a gente vai mais para frente, vai ver um pouquinho que o mercado ele sobe e ele cai porque há interesse entre as partes, está comprando ou vendendo, ou também pela falta de liquidez naquele nível de preço. Automaticamente, se eu tenho num determinado nível de preço muita gente querendo comprar e pouco vendedor, o mercado vai buscar níveis mais altos para estar
buscando uma contraparte. E o contrário é verdadeiro. Se eu querendo vender e não tem ninguém a níveis de preço ali próximo, mais baixo, querendo comprar, o mercado vai buscar níveis de preço ainda mais baixos, vai cair em busca de comprador. Então, quando o mercado encontra essa contraparte, é natural que haja um aumento do volume, né? E a gente vai sempre ligar o volume dentro do mercado, tá, a comprometimento de players. Players estão comprometidos naquele nível de preço. Então, o volume ele vai demonstrar o interesse do mercado naquele nível de preço, né? Por outro lado, então, se os participantes não se interessam em comprar ou vender naquele dia, né, naquele nível de preço ali, aquele ativo, enfim, o que seja, há um apetite menor, né? Vai ter menor briga naquela faixa de preço, né? Então, o mercado muitas vezes vai passar direto naquelas faixas de preço, né? Então, vamos aqui, ó. Porém, dados para o trader devem se tornar informações úteis. A gente começa a ter esses dados. Então, isso precisa ser transformado em informação útil para o trader, né? E a gente, para entender essa questão do volume, precisa fazer com que a nossa leitura sobre ele seja eficiente e seja proveitosa para as nossas operações, né? Há três tipos, as plataformas, né, nos entregam três tipos de volume ali: o volume financeiro, o volume de negócios e o volume em quantidade, né? O volume financeiro ele é calculado pela multiplicação do número de ativos negociados pelo valor, tá? Então, dá um número maior em razão do tamanho do mercado. O número de negócios leva em consideração a quantidade de trades que está sendo realizada, a quantidade de negócios. E o volume e quantidade, ele basicamente ele leva em consideração o número de contratos que está sendo negociado. Então, o que pode causar um pouquinho de confusão aí é o volume e quantidade e o volume de negócio. Imagina assim, eu estou fazendo um negócio onde estou negociando 10 mil contratos, tá? Então, o volume e quantidade é o 10 mil contratos e o volume de negócios é um contrato, tá? Então, acho que assim fica mais fácil. O volume financeiro é o valor financeiro envolvido. Tá bom? Existe algumas formas da gente estar verificando esse volume dentro do gráfico. Existe a barra tradicional de volume, né, que é candle a candle, de 1 minuto, de 5 minutos, 10, 15 minutos. Naquele período ele calcula o volume, né, e esse volume pode ser sim apresentado em volume financeiro, de negócios ou quantidade. Existe o volume at price, né, que a gente tem no gráfico, é um volume já por nível de preço, assim como o volume profile, que leva em consideração a quantidade de trades, do volume de contratos negociados, não de trades, mas de volume de contratos negociados naquele nível de preço. E há o TPO, né, que é ele calcula exatamente o volume, não em razão da quantidade de financeiro ou quantidade de contratos que foi negociado, mas ele leva em consideração o tempo em que o mercado ficou parado naquele nível de preço. Então, volume profile, market profile leva em consideração para calcular o volume, né, para marcar ali o ponto de controle, o ponto onde houve o maior número de negociação, a quantidade de contratos que foram negociados naquele nível de preço. Já o TPO ele vai levar em consideração o tempo, o fator, né, multiplicador ali naquele nível de preço é o tempo. Então ele vai marcar para a gente o nível de preço onde o ativo ficou o maior tempo sendo negociado. O que não implica necessariamente que se ficou o maior tempo sendo negociado, vai ser onde houve o maior número em quantidade
de negócios ali feitos, né? Número de contratos. Tá? Existe uma outra forma também disso ser apresentado para a gente, que é através do wave, né? Que ele acumula em ondas ali, ele vai marcando em ondas ali o volume. Então, o que é importante a gente entender, né? Que o volume ele vai demonstrar para a gente o interesse do mercado naqueles níveis de preço, naquela movimentação, naquele período, né? 1 minuto, 5 minutos e assim por diante, ou naquela pernada de alta. Outra coisa importante, não existe volume positivo, volume negativo, volume comprador, volume vendedor. Não existe isso. Essa é uma terminologia que a gente utiliza no mercado para exemplificar que o volume naquele momento foi de alta e de baixa, porque o movimento em si, porque o volume calculado ali, ele foi representado no gráfico através de um movimento de baixa, né? O correspondente dele gráfico foi no movimento de baixa. Então, não existe essa terminologia, volume de alta, volume de baixa, isso é errado, tá? É errado, não existe volume comprador, volume vendedor. Então, quando você vê lá no financeiro volume comprador, volume vendedor, verde, vermelho, foi porque o movimento, a abertura do candle foi maior ou menor do que, o fechamento do candle foi maior ou menor do que a sua abertura, tá? Então, por isso que ele pinta o volume de verde, o volume de vermelho, a gente diz que houve volume de compra, volume de venda, volume comprador, volume vendedor. É só para caracterizar que o movimento que foi ocasionado por aquele volume foi de alta ou de baixa. Beleza? Eu acho que assim ficou mais fácil de ser entendido. Tá? Qual é o melhor? Cara, não existe certo e errado dentro do mercado, né? O melhor é aquele com que você tem a sua interpretação mais fácil, né? Por exemplo, se você for utilizar o volume em barras e o volume at price, o volume profile, o TPO, um complementa o outro, porque você vai ter o volume por nível de preço, você vai saber que há maior interesse dos players naquele nível de preço, e o outro vai te mostrar ali minuto a minuto, candle a candle, o volume. Então você vai saber qual foi o momento que houve um volume ali, e um complementa o outro. Ora, eles não se igualam, porque automaticamente, quando você tem lá no gráfico TPO, volume profile, market profile, você está tendo volume durante um período maior, né? Às vezes já se passaram 10, 15 minutos e você tem aquela faixa de preço lá onde você percebe que está havendo uma maior negociação. Já no volume por barras, né, o volume tradicional, a gente tem num minuto. Tá? E a gente vai utilizar o volume para confirmar algumas coisas dentro do mercado, para confirmar algumas estratégias que a gente utiliza. Então a gente vai utilizar o volume como um confirmador, o volume como um validador das operações. Tá? Então a gente tem a nossa estratégia, o nosso setup, né? Ele chega numa região interessante, ele dá o sinal lá e a gente vai validar isso pelo volume, se tem player comprometido ou não, se o mercado tem a probabilidade de ir ou não ao favor da nossa operação. Então os setups que são montados em razão do volume, não é que eles sejam infalíveis, né? Mas eles têm boa assertividade, né? Eles têm boa probabilidade de irem a favor da sua operação, né? A gente precisa então avaliar o mercado como um todo, né? E ficar de olho sempre atento, porque automaticamente, se a gente tem uma estratégia
onde ela é baseada no volume. A gente tem a leitura. E logo depois o mercado não desenvolve em favor da nossa leitura, a gente já sai da operação sabendo que naquele volume ali, na verdade, quem a gente entendia ser o mais forte, efetivamente não é. Porque a gente precisa entender que há sempre a contraparte. Então, se eu acreditei que uma operação seria de alta, porque eu vi um volume, e dentro da minha leitura eu acredito que os compradores estão mais fortes e o mercado começa a cair, eu não vou ficar segurando essa operação a vida toda, né? Porque, na verdade, aquele volume que foi ocasionado ali pode ter sido todo absorvido pelos vendedores. Tá? Pode ter sido absorvido pelos vendedores. Tá bom? Então, a gente sempre vai acompanhar o volume nos rompimentos, né? Aquela história de que, na teoria, se rompe um topo do mercado, ele tende a subir, se rompe o fundo, ele tende a cair. A gente fica muito mais atento, porque a gente, obviamente, a gente quer ver volume nessas regiões, porque são regiões importantes, topo de mercado, fundo de mercado. E a gente sempre vai avaliar o volume nesses rompimentos. A gente vai usar o volume confirmador, beleza. Teve o volume confirmador, agora, esse volume foi um volume onde quem está agredindo o mercado está mais forte, ou o player que está ali passivamente sendo agredido está tendo mais força? Aí são duas questões bastante controversas dentro do mercado, né? Porque nem sempre o mercado sobe porque os agressores são mais fortes, tá? Ou cai porque os vendedores são mais fortes, tá? Então a gente sempre vai estar atento a isso, e a partir dos próximos vídeos a gente vai começar a analisar isso, vai começar a observar isso de maneira mais eficaz, beleza? Então, visualmente é fácil de ver o volume, né? Se o volume subiu, se o volume caiu, mas você pode botar aí uma média no volume e para estar avaliando, né, o volume. Então a gente vai ver os volumes em rompimentos, a gente vai analisar os volumes em saída de acumulações, né? Tem um range ali, está rompendo sem volume? Será? Então, que esse mercado vai ter força para romper aquela região ali? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ranges, mostrando como que se opera os ranges, mas a gente vai ter uma série específica sobre isso aí. Então a gente sempre vai analisar. Então a gente vai analisar o volume em rompimentos, em volume em acumulação, né? E assim por diante. Então, se você, o título do vídeo é "Vale a pena interpretar o volume?", na minha opinião vale. Foi o que funcionou para mim, o que funciona para muita gente. E o volume, na verdade, ele explica muita coisa que acontece dentro do mercado, né? A gente precisa sempre, óbvio, analisar o volume dentro de um contexto, né? Então, volumes, mercados, né, ativos que tem baixo volume, que tem baixo nível de negociação, são mais fáceis de ser manipulados. O preço, o volume, ativos que têm um volume maior, já fica mais difícil, né, ser manipulado, já fica mais difícil do player movimentar o preço de acordo com a vontade dele, né? Mas a gente sempre vai buscar essa interpretação de contexto dentro do mercado. Então, o volume, a leitura do volume foi o que funcionou para mim, é o que funciona e é o que explica muita coisa dentro do mercado. Por que há os falsos rompimentos? A gente passa a entender o jogo da liquidez dentro do mercado, que é muito importante os players saberem o que é liquidez dentro do mercado, né? Conhecer as zonas de liquidez dentro do mercado. É claro que cada um vai ter uma fórmula de identificar, uma fórmula de explicar. Você procura
tem que procurar desenvolver a sua, tá? A sua. Então a gente sempre vai analisar esses pontos, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu posso estar falando com vocês. Então a gente vai analisar o volume dentro de um contexto, né? Então a gente utiliza o que? Um ativo sem volume é mais fácil de ser manipulado. Em contrapartida, se há uma compra e venda significativa dentro do mercado, a gente observa isso através do volume, né? O nosso trade tem maior probabilidade de dar certo, tá? A gente tem maior probabilidade. Então, eu já falei aqui sobre o volume financeiro, o volume quantidade no gráfico, o volume at price, o volume profile, né? E o que eu posso deixar para vocês aqui, né, nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, né, que se você nunca utilizou o volume dentro do seu operacional, eu vou ensinar vocês a utilizarem a leitura do volume. Então, por isso eu te convido a assistir os outros vídeos que eu vou botar aqui no canal, tá? Para você entender a partir disso, né, o comportamento e a dinâmica do mercado, né? A gente está constantemente aprendendo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o volume é aquele indicador, né, que quando você entende, assimila a importância do volume e consegue encaixar isso dentro do seu operacional, seja ele qual for, você vai ter uma melhora no seu desempenho, tá? Momentos em que há baixo volume, você não vai, pouca liquidez, você não vai operar. Você não vai operar, você vai ficar operando ali dentro do range, onde há baixa liquidez, os players estão brigando ali, né? Dentro do mercado, vai ficar preso ali naquela operação. Ou você prefere pegar aquele momento explosivo dentro do mercado, onde há a injeção de volume, há a quantidade de contratos negociados, você sabe que tem player comprometido ali naquele nível de preço e que ele vai defender aquele nível de preço, né? Então o vídeo de hoje é uma abertura para essa série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, onde eu vou falar com vocês aí sobre as estratégias utilizando o volume, como você pode utilizar o volume para você melhorar, né, os seus trades, né? E a partir daí você vai começar a desenvolver essa leitura do volume. Então, respondendo à pergunta, interpretar o volume vale a pena? Vale a pena, porque a gente começa a identificar onde os players estão se posicionando, os grandes players estão se posicionando, e obviamente a gente quer se posicionar junto com esses players para surfar o melhor movimento do mercado, né? A gente vai falar aí sobre identificando os big players no mercado, a gente vai falar sobre as ondas de Elliott, né? Como que a gente pode identificar, como que é uma maneira simples e fácil de operar as melhores ondas dentro do mercado, né? Tudo isso validando pelo volume. Então, se você chegou até aqui, eu te peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu like, que você compartilhe, que você ative o sininho das notificações para você receber os outros vídeos da série, assim que elas forem postadas, tá? E deixe seu comentário aí embaixo se você utiliza o volume nas suas negociações ou não. Beleza? Então eu conto com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!